Olá, povo de Deus, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, 10 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 49, de 29 a 32 e 50, de 15 a 26a. E de Mateus 10, 24, 33. Chegamos ao fim do livro do Gênesis. Hoje temos o relato do sepultamento de Jacó e José. Jacó pediu que fosse sepultado junto dos seus antepassados na gruta de Macpela, na mesma em que foram sepultados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca e sua primeira mulher, Lia. O último versículo de Gênesis nos informa que José foi embalsamado, colocado num sarcófago no Egito. O penúltimo capítulo de Gênesis, o 49, traz informações de como ficaram as tribos dos filhos de Jacó, mas é um texto que se adianta na história, evidenciando que é um relato posterior ao Êxodo, quando o povo de Israel já estava organizado em tribos dentro da terra de Canaã. Foram muitas as dificuldades neste assentamento. Issacar, um dos filhos, teve de lutar dentro do sistema de trabalhos forçados das cidades-estado cananeia. Dan, o outro, precisou enfrentar exércitos armados. Gad deparou com uma estratégia guerrilheira. Efraim e Manassés lutaram contra exércitos de elites que usavam arcos. Mas o texto também mostra a sorte de cada tribo, buscando explicações passadas, nem sempre muito claras. Rúben e Simeão desapareceram como tribos. Judá, aos poucos, foi ganhando importância até que se tornou, com Davi, a tribo principal na época em que sul e norte formavam ainda um reino unido. Zabulon foi trabalhar na marinha. Levi não possuiu nenhum território para si. É interessante que a tribo de Levi não tenha recebido sua porção de terra e tenha sido recomendada como hóspede de todas as tribos de seus irmãos. A missão da tribo de Levi, também chamada de tribo sacerdotal, era manter viva a memória da libertação do Egito. Assim, todo autêntico sacerdote de Israel devia funcionar como uma sentinela junto do povo para que esse não voltasse à escravidão. O último capítulo, 50, retoma o ambiente familiar que predominou na história de José, mas sem o mesmo tom dramático. Depois de narrar o funeral de Jacó, retoma o tema teológico que conduziu toda a história de José. Deus age dentro dos acontecimentos e só aqueles que enxergam isso poderão transformar a relação escravo-patrão em relações de fraternidade. Deus formará um povo numeroso que, escravizado, será por fim libertado para organizar uma sociedade onde haja liberdade e vida. A saga de José faz mostrar a conexão entre a vida do povo de Israel em Canaã e depois no Egito. Uma história dramática que nos ensina que o mal não deve ser retribuído com o mal e que Deus é capaz de se servir até de um mal para fazer o bem. Mateus 10, 24 a 33. Disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares.
Não tenhais medo, pois eles nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, vocês devem temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Continuamos a ler o capítulo 10 de Mateus, onde encontramos o discurso sobre a missão dos discípulos. Deste discurso, aprendemos a centralidade e prioridade do reino. E pelo reino é necessário entregar-se totalmente, sem medida, com infinita confiança no Pai. Mas Jesus também deixa claro que o destino dos seus discípulos é o mesmo seu, isto é, sofrer as consequências da missão que não agradará a todos. O reino é boa nova, sobretudo para os pobres, mas haverá quem se oponha a ele até de maneira violenta, ameaçando a vida dos missionários. O anúncio do reino não é algo neutro, atingirá o interesse de muitos, provocando perseguições, ódio, divisão e assassinatos. Porém, o protagonista da missão é o Espírito Santo. E isso dá força e coragem, até ousadia na missão. Portanto, os discípulos não deverão ter medo, porque a missão se baseia na verdade, que põe a descoberto toda a mentira de um sistema social que não mostra sua verdadeira face. O sistema poderá matar o corpo, mas não conseguirá tirar a vida, pois é Deus quem dá e conserva ou tira a vida para sempre. A segurança dos discípulos está na promessa: quem é fiel a Jesus, terá Jesus a seu favor diante dos homens. O documento de conclusão da Conferência de Aparecida, realizada em 2007, falava do grande desafio que é para a igreja ser fiel à missão, ser fiel ao anúncio do reino. Encontramos nele o seguinte: a igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua missão nas novas circunstâncias latino-americanas e mundiais. Ela não pode fechar-se àqueles que trazem confusão, perigos e ameaças, ou àqueles que pretendem cobrir a variedade e complexidade das situações com uma capa de ideologias gastas ou de agressões irresponsáveis. Trata-se de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho, arraigada em nossa história, a partir de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo que desperte discípulos e missionários. Isso não depende de grandes programas e estruturas, mas de homens e mulheres novos,
que encarnem essa tradição e novidade como discípulos de Jesus Cristo e missionários de seu reino, protagonistas de uma vida nova para uma América Latina que deseja se reconhecer com a luz e a força do Espírito. Um beijo no seu coração.